Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, onde você encontra tudo relacionado às escolas esportivas, não só do futebol, mas de todas as modalidades do esporte. Mais uma vez aqui do meu lado, Luiz Fernando, o zagueirão de cintura dura. Foi ele mesmo que falou, não fui eu, antes que ele queira já começar a implicar comigo aqui. Eu já saio na frente implicando com ele primeiro. Agradecer aos nossos apoiadores, Sistema Genesis Training, sistema completo de gestão para a escola de esporte. Você que quer levar tecnologia para a sua escola esportiva, não deixe de buscar o Sistema Genesis Training. E também a loja do Museu, as lojas agora, né, Luiz? Sim. As lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo, aonde você encontra produtos exclusivos que somente existem nessas lojas. A do Botafogo abriu ali por um curto período, só para dar uma degustação do que vai ser o Museu do Botafogo. E em breve vai inaugurar. A do Flamengo já está inaugurada lá na Gávea. Quem não conhece, não deixe de lá conhecer o Museu do Flamengo. Saiu da loja, você já cai direto na loja, onde você encontra produtos exclusivos que somente lá na loja você vai encontrar. Hoje estamos recebendo aqui um novo amigo, né, Luiz? Sim. Conhecemos há pouco tempo, mas um cara sensacional, com conhecimento sensacional, já é uma referência hoje dentro dos nossos projetos de escolas de esporte. O famoso Carlinhos ex-atleta, formado em educação física, cheio de pós em psicologia, pós em fisiologia, pós em nutrição, pós em tudo. O homem tá uma fera aqui. E a gente queria agradecer muito tua presença, teu tempo, tua disponibilidade. O homem veio lá de Santa Catarina e veio aqui hoje gravar com a gente aqui no nosso podcast. Obrigado, irmão. Obrigado por estar presente aí. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui convivendo com vocês e conhecendo uma pessoa, uma referência. Eu até falo seu Sidney, né? Pelo respeito. Os cabelos brancos. Os cabelos brancos, pelo respeito e pela história, né? Que a gente passa um pouquinho desse respeito pro Luiz, porque o Luiz não me respeita, mano. Não me respeita, mas perdemos todo o respeito. Tá vendo? Vê se aprende. Mas não, a gente tem que, né? E o Luizão aqui, né, cara? Querendo ou não, a gente acabou se conversando, se conhecendo e muitos amigos em comum. E isso, o legal do futebol é isso, né? Eu falo que a nossa riqueza. A maior, às vezes, não é bens materiais, não é nada disso, mas sim a amizade, a parceria, né? Então, isso é bacana que a gente leva também do futebol, né? A gente sempre começa com uma pergunta aqui, mas eu vou mudar hoje. Hoje eu vou mudar. Eu quero saber o seguinte. É da mesma época? Jogaram contra ou não? Não. Não. Que eu saiba, não. Não tive. Mas você ser 8'5", né, cara? Eu sou 8'5". Eu sou 8'2". Ele é mais velho. Acabado, né? Parece que é mais velho. Trabalhou muito. Andou muito com pneu solda puxa. ainda. Trabalhou na maresia. Mas da mesma geração. 8'5" joga contra 8'2", fácil. Mas eu era Série A. Série A? Tá vendo como ele é? Tá vendo como ele é? Jogador marcou só os grandes. É isso aí, por isso que a gente fica, né? Só fez pênalti no Romário, né? Só ajudou a contribuir no gol do Romário. Tem uma parceria, né? O Carlinhos vai falar da história dele também. Ele vai falar, mas se tem as bets hoje, grande chance de você ali ser como é que é? Investigação. Carlinhos, obrigado mais uma vez. Voltando agora, como a gente sempre começa aqui o nosso podcast, a gente sempre pergunta, porque tem muita gente, muito pai, muito aluno, muito professor, pessoal, né, que acompanha a gente. Tem muita gente que sonha em trabalhar no meio do futebol, né, em clubes ou em escolas de esportes e tudo mais. E a gente sempre abre assim, como é que entrou o futebol na sua vida? Como é que você é descoberto como jogador? Aonde você começou? Escolinha, time de escola, de bairro? Foi pra onde? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Pois é, vou resumir um pouquinho aqui para não ser, né? Aproveitar a resenha longa, né? Dá pra fazer um churrasco, como sempre digo. Eu sou cuiabano, né? Nasci em Cuiabá, ali, e na época meu pai colocou eu uma escolinha normal, né? Como qualquer pai que gosta de futebol e acaba levando, né? E eu, na época, tinha acabado o Gaúcho. Vocês devem lembrar aqui do Rio, que jogou muito tempo no Flamengo, o Gaúcho fazia bastante gol de cabeça. Que é o homem que fundou o Cuiabá. Né? Exatamente. E nessa época, ele colocou eu lá e já veio aquele monte de pai, seu menino... Você foi pra escolinha do Gaúcho? Do Gaúcho. O Gaúcho tinha uma escolinha lá, legal. Qual idade que você foi? Eu tava com 13 para 14 anos. Já velho. Eu brincava no projeto social, que era perto da casa da minha avó. A gente brincava, né? Lazer, aquela coisa que hoje mudou muito, né? Sim. Hoje
eu ia pra praça, brincava e ali no projeto social sempre tem aquele, pô, tu joga bem, cara, tu devia ir pra aquele lugar, vamos lá, vou te levar. E numa situação dessa, o Gaúcho surgiu com a escolinha do Gaúcho e me convidou para ir para lá. Era uma escolinha particular paga e na época me deram bolsa, né? Na época também não tinha essa condição, né? Como muitos hoje ainda não têm. Acabei indo para lá e o Gaúcho acabou se interessando e começou a abrir as portas, jogando competições, né? Bastante competições e começou a gerar oportunidades. E com 14 anos, né? Eu fui visto por um captador, o dirigente do Guarani de Campinas, e aquele receio. Meu pai me colocou a mochilinha nas costas, falou: vai, filho, se é teu sonho, vai-te embora. Né? E tu foi sozinho, sem ninguém. Na época não tinha celular. Que ano foi? Foi em 93 ou 94, se não me engano, 93, na época. E na época... Com 8 anos? Não, tava com 14 anos. 14. Podia alojar já. Não, se é de 85, 93, você tem 8. 93 da 93. E pegou o gato. Não, pegou o gato. Foi 2003, então. Não, 2003 eu tava com 17, foi onde eu vim pro Havaí. Foi 98, perdão, 98. 98. 98. Você pegou o gato. Pegou o gato. 98. 98, foi logo depois, 94, eu lembro que ainda o Ayrton Senna, na época que foi, que a gente não esquece, 98 para 99. Acabei indo pro Guarani. Foi pro Guarani. Pro Guarani de Campinas, Ficar no alojamento lá. Alojamento Brinco de Ouro da Princesa, na época. Eu lembro os profissionais que eu via lá, o Renato, que era volante, na época jogava, o Gleger, goleiro, Gustavo Nery. Santos. E o Renato trabalhou comigo lá no Botafogo. O Renato tem uma história que eu nunca esqueço, que hoje eu dou muito exemplo e falo sempre nas palestras, que eu tava sentado, né, e passava todos os jogadores profissionais ali, né. E o Renato, na época, já tava como surgindo um dos grandes, né. E ele passou, eu nunca esqueço disso, ele passou assim, eles tinham acabado, ia pra concentração e eles faziam o lanche ali no Brinco de Ouro. E ele passou assim: daí, moleque, quer uma maçã e um iogurte? Até arrepio falando assim, cara. Pô, cara, o Renato me dando uma maçã e um iogurte todo arrepiado. Você vê a sensação, a experiência. Cara, depois daquele dia eu sempre torci pra ele, cara. Foi pro Sevilha, nunca esqueci Renato disso. É um cara sempre, sensacional. Tipo assim, ele não deve lembrar de mim, né? Mas você vê, cara, a educação. Então, quando eu me tornei profissionalmente, cara, eu me via também quando eu via os moleques. Então, você vê um grande exemplo que ele deu, que um gesto influenciou. E tão simples, né? Tão simples, né? Que chegou, que é uma maçã, que é um iogurte. Eu não tava com fome, não, mas a sensação de, né, cara, você vê como só é que de saber que ele tá ali te olhando, falando contigo. E não é à toa que a humildade dele levou ele até a seleção brasileira, Sevilha, todo mundo fala, ele é muito respeitado. Não tem ninguém que fala mal dele. Exatamente. Ele é um cara sensacional. E ali, naquele 14, 15 anos, joguei a Copa Nike, na época tinha a Copa Nike, né? Na época um dos times mais fortes era o Vitória, que tinha a molecada lá, né? E, cara, passei 6 meses no Guarani. Vitória do Mota. Vitória do Mota, exatamente. O diretor do... Daqui a pouco vai entrar a história do Mota. O Luiz lembra muito do Mota. O Luiz tem um carinho enorme pelo Mota. Eu sempre digo, o olho clínico dele era muito bom, achava muito talento. O João Paulo já estava lá? Não, o João Paulo, eu acho que foi o João Paulo, eu acho que o Mota foi que um dos, né, uns que achou o João Paulo na época, tanto é que o João Paulo segue muitas coisas do Mota, né, do Mota ali, né, cara, que o João Paulo acho que é mais velho que 1 ano, 2 anos, eu acho, 8-3, se não me engano, a gente se enfrentava direto, né. Você jogou com o Deni no Guarani, atacante, que veio depois pro Nova Iguaçu, jogou no Flamengo? Não lembro, Luiz, não lembro. A gente fez um podcast com ele, porque ele foi da base do Guarani. Eu lembro que eu, na época, era o Edu Dracena, era o mais velho, o pessoal, Gustavo Nery, na época, e eu era mais novo, e eu joguei a Copa Nike e deu 6 meses, me chama, na época era o Ciro, que eu acho que era o diretor, não esqueço, falou, tu tá dispensado. Cara, ali pra mim acabou o mundo. Acabou, eu falei... Isso tu cara, não, 15 anos, ia fazer 14 para 15 anos, Guarani ali destruiu, ali meu sonho todo ali, cara, imagina, não tinha celular, não tinha família por perto, não tinha ninguém, o cara chega e fala, tu tá dispensado, tu não serve mais pra nós. E aí? Lá vai eu ligar pro meu pai, aí o pai naquele método antigo, eu já falei que futebol é tudo máfia, que futebol tudo é esse negócio de empresário, não sei o que, né? Enfim, lá vai ele, aí ele falou, vem aqui, que em casa teu lugarzinho sempre vai estar aqui, né? E de fora que teve época que eu comia arroz e abobrinha só. Lá, né? Aí eu ligava pro meu pai,
não fala nada pra tua mãe. Se tu falar pra tua mãe isso, tua mãe vai querer que tu vá embora. É o teu sonho mesmo? Não, pai, é o meu sonho. Preciso dar uma vida melhor. Preciso... Então aguenta, segura. Aguenta, segura, entendeu? Aí quando veio a dispensa foi onde desabou. Aí meu pai é mecânico de moto, né? Tem oficina de moto. Voltei pra Cuiabá, começa a trabalhar, né? Na oficina. Esquece futebol, vai trabalhar. Eu trabalhando como... Aí veio um treinador lá, né? Que falou, não, você precisa mandar ele treinar, cara. Vamos mandar ele treinar assim... 2 vezes por semana só. Aí eu comecei a jogar por lazer. Eu não começava mais a jogar por obrigação, porque eu não queria. Aí, ao momento que eu fui jogar por lazer, as coisas começou a fluir. Aí abriu as brechas. Aí o gaúcho me viu jogando competição. Eu vou jogar Taça São Paulo, eu quero ele de volta, pode mandar. Isso depois passou o quê? 16 anos, 16 para 17, ali um ano e pouco, o gaúcho tava montando uma seleção de Mato Grosso, que era o Cuiabá, para jogar a Taça São Paulo, que ele recebeu o convite. E a Taça São Paulo Sub-20. Aí ele olhou o jogo lá, o campeonato estava tendo estadual. Eu fiz um gol na época, nunca esqueço, ali no antigo Verdão, que hoje é Jogava Arena. de quê? Eu jogava de meia. Meia. Meia atacante. Eu fui me descobrir minha posição, que hoje eu falo sempre pros pais, quando eu tinha 14 anos que eu fui descobrir minha posição. E hoje, às vezes, o pai quer implantar posição no garoto, você nem sabe que 6 anos de idade já fala do garoto. Exatamente, às vezes né? Então, eu acabei jogando e montou a seleção do Mato Grosso. Nessa seleção do Mato Grosso, eu fui para caímos na chave Avaí, Grêmio e Noroeste de São Paulo. Eu acabei indo para Taça São Paulo. Imagina, Taça São Paulo ali, ia fazer 17 anos ainda. Primeiro jogo, o gaúcho, né? Tava de treinador ali o Júnior. Acabou o primeiro tempo, tava perdendo 2-0 pro Noroeste. Carlos Alberto, bora, vai entrar. Eu vou entrar, 16 anos. Não, tu vai entrar. Rapaz, um pouco tremedeira, frio na barriga, né, cara? Eu falei, primeira bola que eu pegar, eu tenho que acertar o passe, né? Pra dar confiança, né? Enfim, acertou o passe. Ele jogada natural. Segundo jogo, nós e Grêmio. Tava tomando 3 já do Grêmio já, cara. O Grêmio tava o George, alguns nomes que surgiram, foi revelado, né? E eu falei, cara, eu vou entrar de novo, cara. Imagina, 8-5, os meninos tudo 8-2 da tua geração. Primeira bola que eu peguei, cara, eu lembro que eu dei uma caneta, cara, no lateral direito, acho que era até o George, jogou muito tempo mesmo. Aí deu confiança. Aí todas que eu pegava, eu queria ir dentro. Aí no terceiro jogo, ele me colocou já também no intervalo, já joguei, aí apareceu as oportunidades. Aí eu decidi ir pro Avaí, né, na época que tava lá o Avaí. Convidaram para ir pro Aí eu Avaí. fui pro Avaí. Aí onde é o Avaí, onde eu fiz... cheguei, assinei contrato profissional, já era... Meu sonho na época era ser jogador profissional, não importava onde. Porque na época a gente via os atletas, jogadores profissionais, até a batida era diferente. Falei, cara, um dia eu vou ser jogador profissional, não importa onde seria, né? Então, aí cheguei no Avaí, fiz contrato de 5 anos, né? O Adilson Batista me subiu na época, em 2003. E aí começou aquela pressão, aquela coisa de querer jogar, subia profissional, descia, subia pressão. E eu sofria muito com isso. Sofri muito com... Tipo assim, no outro dia, se eu tivesse críticas, eu abalava muito, eu não tinha aquela maturidade sozinho, aí a Avaí forneceu uma psicóloga, sempre conversava. A sua família estava em Cuiabá. Aí surgiu várias propostas para ir para fora do Brasil, o Avaí não me vendeu, que era uma das apostas, né? E o último ano de contrato, o Luciano Corrêa, que era o diretor do Avaí, falou, vou te prestar para o time lá de São Paulo, Botafogo. Falei, cara, não quero mais. Quero voltar para Mato Grosso. Quero voltar para minha terra, quero voltar, né? E eu, quando um gancho que eu pulei, eu ganhava R$340, salário mínimo na época. E quando eu subi profissional, foi para 3 mil. Cara, desses 340, eu mandava 200 para casa, ficava com 140, né, cara? 140 pra gente gastar na época era o quê? Relojão, tenisão, né? Aquela coisa de guri, né? Cara, foi para 3 mil. Eu falei, rapaz, que doideira. E primeira coisa assim, eu tinha um médico, que é lá do Avaí, o Dr. Funchal, né, gente boa pra caramba, ele tinha um carro importado. Eu falei, cara, um dia eu vou ter um carro importado desse aí, né, cara? Olha só a besteira, né? Aí, R$3.000. Fui lá na loja lá, né? Não vou falar a marca, né? Audi. Foi Audi. A época do carro. Fui lá, quantos que é para comprar um carro? Ó, impressionante. Depois que eu virei professor de educação física, para tu abrir conta, para tu comprar uma coisa, é uma dificuldade danada. Mas na hora que eu falei que era jogador de futebol, abre uma facilidade, né, cara? Aí eu falei, rapaz, quantos que é? 3 mil de entrada e 2 mil de parcela.
Aí eu falei, pô, primeiro salário vou dar de entrada, né? E 2.000, vou pagar 2.000 de parcela, vai sobrar 1.000. Continua mandando 200, 500. Só que o cara não pensa na gasolina, não pensa no seguro, não pensa na... Olha só a cabeça, cara. Aí, pá, comprei o carro. Vou ligar pro meu pai, todo empolgado. Pai, comprei um carro assim, meu pai. Meu pai, pode comprar passagem que eu tô indo amanhã. Você tá ficando maluco? Meu pai pega o voo lá de Cuiabá, vem aqui, faz eu vender o carro. Onde é que é a Chevrolet, a GM aqui? Ah, tá. Vamos aqui. Um Celtinha aqui de 290 por mês, tu vai pagar. E onde é que é a faculdade mais perto aqui? Ah, é lá, tal. A faculdade na época era bem cara, isso em 2002. Ah, tá. Tu vai fazer tua matrícula, não precisa mandar nada para casa agora. Tu faz tua matrícula, começa a estudar. Todo dia à noite tu vem com o carro e vem estudar. Puxão de orelha que eu tô... Hoje eu trabalho com o quê? Professor de educação física. Puxão de orelha lá atrás, né? E perdeu dinheiro no áudio. E perdi dinheiro no áudio, né? Tem que dar parabéns pro teu pai, que foi sensacional isso que ele fez. Isso, aí ele, pô, eu sempre, né? Enfim, aí depois desse tempo, estudando, chegou um tempo no Havaí, cara, não quero mais, eu quero voltar para Mato Grosso. Voltei para Mato Grosso, fui para um time lá, misto de Mato Grosso, né? Que é um dos times bem conceituados, né? Um tradicionais. Cara, 24 anos sem ser campeão. E eu fui pro lazer, porque minha intenção era jogar, fazer estágio, né? E jogava pro lazer. Revelação do campeonato, Carlinhos, cara. Fui lá. Joguei a Série C, bem. Começou a abrir o leque. Botafogo, time de São Paulo para jogar Campeonato Paulista, Ituano, todo mundo. Falei, cara, não vou. Salário bom, meu pai, eu já ia ao meu pai. Pai, será que vale a pena aí? Não, termina o estudo da faculdade. Até que chegou o Andrezinho, mandou para um empresário, cara, de Minas Gerais. Não sei se deve, Valdir. Minas Gerais, trabalhava na Ásia, tava começando. Hoje ele é gente fica, hein? Pegou meu DVD e mandou, cara. Mandou pra China. Aí tal, chegou o Andrezinho pra mim assim, Carlinhos, eu tenho uma proposta assim, assim pra China. Falei, cara, não quero ir, tô estudando, tô bem. Não, tu vai contrato assinado, tu vai ganhar tanto assim, assim, assado. Opa, os olhos já, né? Arregalou. Aí ele falou, tu vai tal dia, era numa quinta, queria que eu fosse com o sábado já, né, cara? Eu falei, cara, não sei falar inglês, não sei falar nada, não sei. Cara, não tem problema, tu vai ter intérprete, vai ter tudo. E nessa, eu falei, eu não queria ir. Aí a minha esposa, né, sempre de graças a Deus, ela falou, vai, sempre foi teu sonho, tu sempre sonhou jogar fora, vai, deixa tudo. Acabei indo pra China, fiquei 6 meses na China, depois fiquei 4 anos na Tailândia, onde joguei no Buriram lá, né? Hoje tem bastante brasileiro lá. Tem. Aí voltei, depois meu filho, ela veio grávida, não quis ter lá, e voltei em Santa Cruz Salgueiro. E aí eu de férias em Florianópolis, vou ver como é que tá meu QI. Vou fazer uma prova numa cidadezinha do lado de Florianópolis. De repente, quem sai lá no nome da prova, lá, professor, meu nome. Eu falei, cara, vou ter que largar o futebol, que é difícil. A gente parar, a gente que jogou para largar aquela vida que a gente tem, onde chegou para poder largar. Passei, falei, vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar. Quem que me liga de novo? O Gaúcho. Ei, fiquei sabendo que tu parou. Pode largar disso, pode parar e pode voltar aqui. Vem aqui pro Cuiabá. Aqui. Voltei pro Cuiabá, peguei o treinador de Mazola 1 ano sem jogar. Não joguei, não tava feliz. Aí meu pai, seu lugarzinho, aquele lugarzinho lá onde eu fui tá trabalhando. Acabei voltando para lá e trabalhando com crianças. E onde eu comecei a entrar no meio da criança, entrando, né, como professor de educação física. Mas aí eu queria ensinar o que eu aprendi na vida. Só que eu falava assim, criança, vocês vão pegar o cone, fazer zigue-zague e levar isso. E a criança não sabia nem correr. Eu sempre digo, e eu peguei muitos estagiários hoje na escolinha, que o QI deles muito elevado. Muito, muito, muito inteligentíssimo. Só que eu sempre digo, o QE deles, eles não conseguiam se expressar. Então, às vezes, eu sempre digo que o QE, a qualidade de se expressar, às vezes, né, da forma que você passa, da forma que você entrega, né, então isso é o grande diferencial, às vezes, daquele que entende e daquela qualidade de se expressar. Então, eu não sabia como a criança falava para ensinar, sabia todos os métodos, né, de fazer como o guri vai jogar bola, mas se ele não sabia correr primeiramente, né, então, como é que o menino vai conduzir a bola se ele não sabe correr? Será que o menino está feliz? É uma aula gostosa, né? Que para ele poder aprender, eu sempre falo que a criança, isso os estudos, artigos, a hora que ela mais aprende é a hora que ela está mais feliz. É a hora que ela mais aprende, cara. É a hora que ela está mais feliz. Isso vai muito de encontro que o Gibson, né, que é o coordenador metodológico do Atlético,
nas aulas que ele dá online para os professores, né? Que a gente tem lá a gente vai ter no Botafogo também a cada... Online 2 meses. 2 meses, né? O Gibson, ele fala isso, a criança tem que sair feliz, né? A criança tem que sair contente, ela tem que ter uma aula alegre, ela tem que gostar daquilo que ela está fazendo, né? E às vezes a gente chega lá com muito esquema tático, ou então com exercícios, né, que o pessoal vê aí no YouTube, o Mourinho fazendo, o Guardiola fazendo, quer colocar aquilo numa escola, um modelo de exercício que é para o altíssimo nível, né? E você pega crianças que ainda estão descoordenadas, coordenação motora fina. E eu tenho assistido, eu tenho visto pouco treinamentos mais de escolas, né? Correria, enfim. E eu fui, há pouco tempo eu fui. Eu gosto. Sim. Cara, numa boa, 15, 20 minutos, as crianças sentadas e o botãozinho. 9, 10 anos, o botãozinho. Mas é o que eu falo, hoje tem Pode ter a informação, ok, mas se ficar com a criança, pescocinho aqui, que o quadro magnético está aqui, você está sentado há 9, 10 anos, ficar aqui 20 minutos, passou de 5 minutos, já dispersou. Luiz, é o que a gente fala muito, né? Tem muito professor. Na última palestra lá do Atlético, eu tentei passar esse recado, né? Que as pessoas ficam assim, a frustração do pai não é ter sido jogador e fica botando pro filho. Aí eu falei, beleza, show, agora vamos lá. Você que é dono e você que é professor, porque lá estavam os donos das unidades e os professores. Será que vocês também não têm frustração de não terem sido ou gestor de futebol, gerente de futebol, ou treinador, e vocês estão também fazendo isso na escola de vocês, no trabalho de vocês? O que esse professor que você viu fazendo é uma frustração que talvez ele tenha de não estar num vestiário de alto rendimento, mexendo o botão que até lá, 5 minutos, né? Nego acha que lá também assim. Então, assim, tem que ter esse outro lado. O professor tem que entender exatamente o que você está falando, como ensinar. Como é que eu vou passar a informação? Como é que eu vou ensinar aquela criança a se desenvolver? E não eu querer pegar aquelas crianças e fazer um mini time e eu querer ser o treinador. É aquilo que na palestra lá que a gente conversou lá no curso, lá que eu falei, né? A mistura do Mourinho, Guardiola e Tite. Cara, não tem como, né? Não, e ele falou descobriu a posição dele com quantos anos? Com 14 anos. 14 anos, na Não, verdade. mas isso aí é estudo. É estudo. Até 10, 11 anos é deixar as crianças conhecerem o exemplo que você deu, como que é lá na Espanha. A metodologia do clube que eu trabalhei lá na Espanha, um clube pequeno, de bairro, e era obrigatório, né? Lá eles, na época, não tinham futsal, né, desenvolvido, agora já tem bastante, mas na época não tinha, era o fut7, né? Até os 14 é fut7, até 13, depois daí você faz a passagem para o campo. E enquanto é fut7, ainda mais a galerinha de 7 anos, 9 anos, cara, dava 5 minutos no relógio, cronometrado por jogo, os moleques trocavam de posição, rodava. Todos eles jogavam em todas as posições. E mais aquilo que eu te falei, cada jogo um era capitão. Importante, muito importante. A abraçadeira de capitão passava para todo mundo. Cara, isso é uma metodologia maravilhosa. Sim. E que tem que ser adaptada e trazida para cá, porque senão fica essa coisa, né? Hoje, o treinador querendo... Isso. E hoje, nesse tempo todo que eu trabalhei ali no projeto social, eu queria imaginar o que as crianças pensavam na cabeça dela. Foi onde a psicologia me chamou muita atenção, né? Só que aí eu comecei a usar a psicologia bastante com os pais também. Não era só com as crianças, porque eu olhava, muitas vezes o comportamento da criança tá ligado ao pai. Então, tipo assim, eu via que criança, às vezes, quando o pai ia no treino, a criança não se soltava. É mesmo quando eu falava pro menino assim, ó, tu vai jogar aqui atrás hoje. Aí o pai mandava ele jogar no ataque. E aí, quem ele vai obedecer? O treinador ou o pai? Se ele não obedecer o pai, né? O pai vai brigar com ele. Se ele não obedecer o treinador, né? Então, eu comecei a olhar muito essa linguagem corporal, né? Então, eu comecei a detectar esses aspectos onde que me chamou a atenção. E eu sempre digo pro meu treinador, pro meu professor, treinador não, professor, né? Eu sempre digo, às vezes vem aquele, quando eu tô precisando de estagiário, vem aquele que tem a licença B, licença C, aí vem aquele professor que trabalhou na PAI, que trabalhou no projeto social, que trabalhou em algo educativo, aquele lá me interessa mais, porque ele sabe lidar com o ser humano. E ele vai. Porque na escolinha você não vai achar os melhores jogadores.
E geralmente quem quer trabalhar com escolinha acha que vai pegar aquele jogador pronto. Não, tem criança que vai lá só para brincar, Sim. só para se divertir. Então eu sempre digo, hoje eu tenho a C10 Futebol Academy, né? Que a minha missão é formar campeões para a vida. Por que formar campeões para a vida? Porque na vida ele vai aprender a ganhar, vai aprender a perder e não vai aprender a pôr desculpa nas coisas. Então isso eu procuro Sim. levar muito, não só para a criança, mas para os pais, ensinar ele a ser um vencedor. Porque de 1000 alunos que tem, vamos supor, olhe lá se 2 vai virar jogador. E os outros 998, o que tu vai entregar para eles? Você tem que entregar algo produtivo, né? E às vezes os pais deslumbram muito nessa ser jogador. Em cima disso que você está falando, da escolha do profissional, eu acho, e a gente bate muito nessa tecla, que a gente esqueceu do sentido que a palavra professor tem, né? Professor é ensinar. Eu acho que a gente usa o sentido da palavra professor muito pouco nas escolas de esporte. Eu acho que é por isso, e a pessoa fica como treinador, né? Treinador é outra coisa, né? Professor, para mim, é totalmente diferente de um treinador. Eu aprendi muito isso lá fora. Aqui no Brasil, a gente não trata o esporte como uma ferramenta de educação. A gente trata como hobby. Por isso que a maioria das escolinhas, às vezes, é desvalorizada. Porque o pai, ele prefere, eu não vou tirar meu menino do inglês para ir para o futebol, porque pro futebol ele acha que o menino vai lá só jogar. A partir do momento que a gente colocar isso como uma ferramenta de educação, como graças a Deus está mudando bastante, eles começar a entender o que o esporte proporciona para ele, independente seja futebol, natação, né? Mas o esporte vai ensinar disciplina, respeito, que nós comentamos ali. Eu tenho os 4 pilares, que é físico, tático, técnico e o primordial, 2 primordial, que é o mental, comportamental e o social. Porque eu mesmo, se fosse na minha época, quando criança, para mim falar num microfone, falar na frente era muito difícil. E o futebol me proporcionou isso, a dialogar, a conversar, né? A aprender, né? Novas culturas. Por isso que te cortando, na metodologia que a gente, por exemplo, do Botafogo, do Atlético, um dos pilares do treinamento é o comportamental. Perfeito. Aquela Uma semana das fases do treino, que na verdade não é uma fase, ela tá inserida, dentro né? de todo, né? Sim. Tem as 3, né? E o comportamental. Aí lá você tem disciplina, respeito. O professor com aquilo mostrar no dia a dia. Por exemplo, não jogar um copo no chão. Exatamente. Isso é comportamental. Respeitar o amigo. Exatamente. Não xingar, enfim. Então, assim, e cada vez mais a gente trouxe também aqui um coach, tá crescendo mental. Na minha opinião, sempre foi confiança futebol. Eu não sei se está atrelado hoje ao mental, mas hoje eu acho que o mental tá passando a confiança. Exatamente. Porque hoje é aquilo que o pessoal fala, né? Pressão. Não, você tem hoje o conhecimento fisiológico está em altíssimo nível, o conhecimento, né, físico, fisiológico, o conhecimento tático, técnico, os exercícios, treinamento, desenvolvimento. O que agora as pessoas, o que está fazendo o diferencial agora é a mente, é o mental, né? O que o Luiz colocou aqui do comportamental, e a gente vê quando uma unidade que faz parte do nosso projeto aplica ou não, é quando a gente tem evento, né? A gente fez um evento agora em dezembro, né, do ano passado lá na Cidade do Galo, 1.400 e tantas crianças, e acabava o jogo, a unidade que trabalhava o educacional, acabava o jogo, tu não viu um copo ali no chão perto do banco de reserva. Isso porque tem a lata de lixo do lado, tá? A unidade que não trabalha o comportamental, cheio de copo no chão. Aí terminava e a gente lá catar, jogar... Nem os responsáveis. E a gente pedia também. Nem os responsáveis. Os responsáveis iam embora. Tinha uns que os garotos jogavam e eles cobravam, não é no chão, é no lixo. Outros que viam que a criança jogou, ou ela já tinha ido embora, ou não reclamava, e ele ia lá pegar, em vez de educar a criança, ele ia lá pegar e jogava. E os outros que tava nem aí. A criança ia embora, o treinador ia embora, o dono da unidade ia embora, eles limpam. Ficavam lá, entendeu? Eles limpam. Então são valores que tu falou, são valores. E às vezes, como eu sempre digo, o pai, ele tá levando o menino, o aluno, né, para a escola de futebol, e às vezes não sabe que isso a gente também prega, que são valores, né? Por isso que que eu sempre digo, é desvalorizado. Então, quando eu fui abrir a
a primeira escolinha minha. Isso você encerra, vamos voltar aqui no tempo, você encerra aí, fala, não vou jogar mais, acabou, teu pai fala, teu lugar é lá, e aí você vai para Santa Catarina. Isso, minha esposa de lá, eu acabei casando em Florianópolis, né? Quem vai para Florianópolis? Casou bem. Aí você sai de Cuiabá, volta para Floripa. Para Florianópolis. Pertinho. E monta a tua primeira escola lá. Isso, eu trabalhei durante 10 anos, 8 para 9 anos num projeto da prefeitura, que foi onde eu passei, né? Só que eu ia ter que dar aula na escola. Falei, cara, escola é legal, é bacana, mas eu quero algo com esporte. Aí o secretário de esporte, na época, o Jais, cara, tu jogou no Avaí assim, você vem ser meu professor de futsal. Foi onde eu fui trabalhar com futsal esse tempo todo. E aí, antes da pandemia, eu comecei a estudar as escolinhas, né? Estudei muito antes de abrir a minha escolinha. E eu sempre fui um cara que, para abrir, entrar num negócio, eu gosto muito de analisar, estudar. Eu comecei a estudar bastante a escolinha, né, cara? Aí fui Poder Brasil, Cuiabá, São Paulo e analisava. E geralmente, não é nada contra, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero falar, até porque eu sou um desses também, né? Quem abre as escolinhas de futebol, geralmente, ou é ex-atleta de futebol, ou é aquele que tentou chegar a virar jogador e não conseguiu, né? É aquele que jogou, ganhou um dinheirinho, um pouquinho, precisa de uma renda para trabalhar mais, que não estudou, né, cara? Que foi no meu caso que eu estudei, ganhei um dinheirinho, montei a escolinha, né? E às vezes, muitas escolinhas nem MEI tinha, que era o papel que vocês fazem hoje, que é cara, o papel de vocês é primordial, é excelente, porque, né? Só que aí eu abri a escolinha e eu já estava dando aula. Aí quando eu assusto, eu tava com 600 e pouco aluno, cara. Pô. E isso depois da pandemia. Porque veio a pandemia, né? Eu comecei a pandemia dando aula pro meu filho. Aí o outro pai dá aula pro meu. Quando vi 100, 200, 300. Aí falei, cara, aí eu não tava mais dando conta. Eu falei, meu Deus, eu não tava mais... Aí eu comecei a sair para estudar. Aí onde eu fiquei de fora, eu comecei a perder muito aluno. Perder. Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a gerenciar. E tudo bagunçado, aquela coisa. Um pai vinha pagar, não, vamos dar o desconto, vamos, né? Aquilo tudo que a gente que você viu no curso lá, você falou, era assim. Eu lembrava, tu tava falando de mim. Tava falando de mim. Só que é igual de você de um instante. Eu falei, eu levei 3 anos para aprender. E o curso de vocês hoje tá levando, tu vê, né, cara? Estudei, a maioria. E aí, como a minha esposa era enfermeira, hoje eu trouxe ela para trabalhar comigo, né? A gente precisa empreender, precisa estudar. Foi onde eu entrei, né, num curso empresarial. Quando eu cheguei lá, quem trabalha com que aqui? Quem é? Eu trabalho com hotel, eu trabalho com empresa gigante, marmoraria, eu trabalho aqui. Aí daqui a pouco tem uma escolinha de futebol, todo mundo, né, me olhou, escolinha de futebol? Eu falei, sim, é uma escolinha de futebol, a gente quer. Aí o próprio dono do curso, dos negócios, nunca tinha trabalhado com isso, ele teve que estudar o meu trabalho, o meu mercado para poder, e eu fui, né, pioneiro, né, acho que até hoje fui pioneiro, primeiro, estudar, e a gente começou a estudar junto, ele pegou na minha mão, mostrou como uma empresa de verdade funciona, né, e a gente vai entrando, foi aprendendo o lado estratégico, né, o lado de buscar, todo o papel ali, dando as dicas, e a gente vai aprendendo, e hoje a gente tá com 2 escolinhas, né, vai para 500 alunos agora, né, bacana, legal, assim. Aí ele me deu umas 3 profissões que eu nunca imaginava. Qual é a escolinha, onde é? Eu tenho a C10 Futebol Academy. C10 Futebol Academy. Não foi porque eu coloquei por boleiragem não, tá, Luiz? Não foi porque boleiragem, foi. Coincidência. É meia e 10. Você foi na numeróloga, ela falou C10. Na brincadeira, né? O pessoal sempre brincava. E foi assim uma coisa que pegou e eu falei, eu não queria, vou ser bem sério, eu não queria, porque senão, boleirão, você não queria. Mas foi porque eu tentei colocar outro nome, mas o pessoal sempre chamava, cadê o Carlinhos? Você deve, cadê? Porque eu não tive tanto vínculo. O Luiz, quando abriu a dele, também não deu certo, não. Era a escolinha cintura dura. Não deu aula de capoeira. Não deu muito certo, não. Bacana, aí eu acabei, enfim, trabalhando nesse sentido. Hoje está na Grande Florianópolis, né? Já me procuraram bastante para abrir outro, só que eu gosto de estabilizar, né? Pezinho no chão, né? Até porque o que acontece? Hoje
o diretor empresarial lá me deu 3 profissões que eu nunca imaginei que ia ter. Quem diria, entendeu? Formar professores, né? A gente vai para a segunda turma agora de formar professores, né? Então a gente tem o POP, que é o programa operacional, né? De como ensinar, mostrar. Só que aí uma coisa que eu digo, a gente às vezes não é só entregar o papel e mandar aquela aula que tem que fazer, igual tu falou aqui, eu estava assistindo ali a outra parte do podcast. Todo mundo tem a receita do bolo, né? Mas às vezes no bolo de cenoura é um lugar que tem mais igual da minha avó, né? Ninguém tem a forma de entrega, né? Sim. O amor. Então, tipo assim, então é isso que a gente tem que, né? Igual a gente fala do Luiz, que o Luiz a gente parece. É o carinho, o carisma. Sim. Às vezes o treino pode ser o mesmo, mas a forma que ele entrega o treinamento, talvez não é todo mundo que tem essa forma, esse jeito de lidar, de relacionar, do carinho, né? Carlinhos, pode ser que tenha mudado, igual eu falei, a gente tá afastado um pouco aí do mercado. Porém, eu percebo, você pode ser, o seu treino ser horrível, eu sou professor, você vai assistir, mas se o professor for bacana, carinhoso, atencioso, o pai não tá, a criança não tá nem aí. Perfeito, cara. Nossa, a gente de fora, o treino horrível, hein? Mas você olha o brilho nos olhos das crianças. Não, Luiz, você sabe que eu pego no pé dele, fica nessa rixa aí, mas, cara, o Luiz realmente como professor, agora ele tá afastado, né? Ele tá trabalhando mais na parte operacional aqui da empresa, mas eu conheci ele como professor. E durante um período curto, até porque ele saiu, ele foi professor do meu filho, né? Então eu acompanhei e vi o Luiz atuando como professor, né? E o Luiz é uma referência nesse mercado, não só pela postura dele, questão de horário. O Luiz é muito correto com os horários. A questão chato. Não é chato. É isso que tem que mudar. Não é chato, né? Não é chato, é correto. É correto. Né? Chato é quem chega atrasado. Não é isso? Chato é quem... as pessoas ficam, o Luiz é chato com isso. Não, a gente tem que mudar isso. É o correto, né? Então, ele é correto com o horário, ele é correto com a questão do uso do celular. Na palestra dele, ele fala, ele nunca entrou em campo com o celular. Mas um dia ele estava sem relógio, né? Quebrou o relógio. Quebrou meu relógio, marcar tempo. E ele, cara, como é que eu vou ver o tempo? Aí ele pediu para um pai marcar. Ele, não, Luiz, usa o celular. Ele falou, cara, se eu puxar o celular para ver o tempo, ninguém vai acreditar que eu tô vendo o tempo. O nego vai achar que eu tô olhando mensagem. Então, assim, e outra coisa, realmente, para que um professor precisa entrar com o celular na quadra? Ele não precisa. Então, assim, e além disso, isso para mim, é o correto e é o que todo mundo tem que fazer, mas aí o Luiz fazia além, né? Como a escolinha lá não tinha uma nutricionista, não tinha um estagiário, ele orientava, ele fazia a semana da fruta, ele tinha um grupo de WhatsApp com todos os meninos, e o menino tinha que mandar uma foto comendo a fruta, comendo o negócio. Então, isso é um diferencial. E a molecada vai se interagindo. Antes da licença, eu levei o Sidney a importância dos estudos no futebol. Ele foi meu palestrante. Eu queria trazer novidades, aquilo que você falou que estudou, que eu vejo que a licença está fazendo com maestria, é trazer novidades, é dar oportunidade de conhecer coisas novas, não ficar naquela coisa burocrática, sabe? Eu tenho um sonho, e o Sidney já pensou sobre isso, não sei se continua devido à demanda também do trabalho. Isso que você falou do POP, cara, eu tenho um sonho de ter curso de formação, não que eu vou, não sou eu, mas a gente tem experiências em certas situações que o que está lá da licença B às vezes não teve, entendeu? Exatamente. Então, assim, é de mostrar alguns caminhos, de trazer isso para o mercado, porque a demanda você tem, mas a mão de obra às vezes é muito ruim. Porque todo mundo acha que sabe de futebol, e não é o saber o futebol o princípio. Entendeu? Não é isso, não é licença B. Pô, tive que virar na licença B, o Leonardo Silva estava lá comigo. Top. E a prática? E o lidar, o tato, o dia a dia. É o que eu conversei com o Carlinhos ontem, né? Lá no curso. E a gente falou, né? Os 3 aqui fizeram educação física. Em educação física não tem uma disciplina de empreendedorismo. Exatamente. E todo professor de educação física sai da faculdade de educação física querendo abrir uma escolinha de natação, uma escolinha de judô. Eu quero um espaço para dar minha aula, eu quero dar um personal, um espaço, como é que é agora? Tem estúdio de funcional, né? CrossFit. Aí eu quero montar o meu CrossFit. Cara, você sabe dar aula de CrossFit, você se especializou naquilo. Agora, você sabe gerir uma empresa de CrossFit? É outra coisa, né? E a gente fala porque a gente passou por isso. O Luiz foi dono, gestor de escolinha sem ter estudado. Eu fui dono de escolinha sem ter estudado, né?
Empreendedor, né? E na verdade, você erra muito, é aquilo que tu falou, né? Eu errei muito. E olha só quantos alunos eu perdi. Muito. E por causa de gestão. Aí, às vezes, a gente é bombeiro, tá apagando fogo, Isso aí. né? Tá lá naquela Não correria, quer largar o não quer campo. largar. É exatamente. Porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer isso, mas aí tem que fazer lá, né? A parte burocrática, aí aquele pai pedindo desconto, aquele pai reclamando, aquele pai, então. Foi aonde me capacitou, né? Um pouquinho ali, cara. E o que vocês fazem é sensacional. Você, olha, eu fiquei assim, falei que parabéns, a empresa, né? Era bem isso mesmo que muitos precisam, né? Aprendi muito, muita coisa. Eu sempre digo que quanto mais a gente aprende, a gente vê que não sabe nada, né? Então isso é bacana, conhecimento nunca é demais, é importantíssimo e sensacional. E tem coisas ali que eu já aprendi já ontem, já que agregou já bastante já. E esse lado da escolinha é igual, só que aí vem aqui. E por que você fez a pós em psicologia? Eu fiz porque eu queria aprender. O Fernando Diniz, você sabe que é formado em psicologia. Então, pode não parecer eu não sabia, pelo comportamento. Mas ele é. Mas ele é. Eu fiz porque... Mas o futebol desequilibra qualquer um, né? Não tem como. Se você pegasse Gandhi ali, botasse na beira do campo ali, ele ia perder as estribeiras ali. Realmente, eu fiz porque eu sofri muito com isso. Eu fui amadurecer com 28 anos de idade, que quando eu comecei lá na Ásia, quando eu recebi uma crítica no jornal, me cutucou a onça com vara curta, agora próximo jogo vocês vão ver, né? E antes disso eu não sabia, aí que eu não jogava nada quando eu recebi uma crítica. Eu via crianças que sabia chutar com a direita, com a esquerda, fenomenal, completo, só que entrava numa quadra, esquece, nem pegava na bola. Aí que adianta ele saber tudo isso, né? Chega dentro. Ou se o pai dele ia, acabava, o menino nem pegava na bola. Isso aconteceu com o Luca, né? O Luca, meu filho, no início, aí acompanhando os jogos lá em Juiz de Fora, o Luca, um dia, ele falou, pai, quando você vai eu fico nervoso. Eu falei, vou parar de ir. Parei. Né? E aí o Luiz até começou a acompanhar mais, né? O Luiz ficava me atualizando. Aí um dia ele, pô, pai, eu vou jogar. Era até já o Campeonato Mineiro, né? Ele falou, pô, pai, eu vou jogar. Vai lá ver. Eu falei, mas não, agora eu tô mais seguro, eu acho que... E agora, né? E voltei a ver os jogos. Sabe por que acontece isso? Vamos supor assim, toda criança, quando ela é nova, ela entra numa escolinha, ela não tá preocupada em agradar o professor. Ela quer agradar o pai ou a mãe. Porque o orgulho deles é dar prazer. Porque imagina assim, vamos colocar, eu criei a Foot Baby, né? Que eu adoro, 3 a 5 anos. É eu que dou aula. Que é a hora que eu mais descanso, é a hora que eu tô dando aula pra turma de 3 a 5 anos. Legal. Cara, é um teatro, é uma brincadeira, é gatilhos que tu ensina. Eu quero ver agora quem pegar a bola, não pode encostar na mina. A mina é um cone, senão vai explodir. Então, coisas que ela aprende, gatilhos que tu vai ensinando, né? E a criança entra lá com 5 anos, vê se vocês estão de acordo comigo. Ela entra com 5 anos, cara, o pai e a mãe vai lá, filma, mostra, cara, a alegria daquela criança correndo, treinando no treino, tá maravilha. Aquele dia a criança sai toda boba, por quê? Verdade. Porque o pai tá interagindo, porque o pai e a mãe tá abraçando, tá dando confiança para ele. Aí ele vai para um mês de treino, daqui a pouco os pais dos outros, pô, teu menino joga bem, cara, teu menino é bom, cara. Aí, tem um campeonatinho ali, vamos levar ele porque ele joga bem, tal. Leva ele para esse campeonatinho. Chega lá no campeonatinho, ele faz 2 gols, Cara, a criança ama futebol, o pai começa a gostar de futebol, a mãe, e é o orgulho, o pai sai com o peito estufado, pô, meu filho é bom, meu filho não sei o quê. Daqui a pouco, no terceiro jogo, ele já não consegue mais jogar. Foi um dia que ele não tá legal, começou uma dificuldade, o guri não consegue mais jogar bola do mesmo jeito. O pai, pô, cara, tu tem que melhorar nisso. Tu tem que fazer isso. Pressão. Já vai vindo aquela pressãozinha. Deixa de ser prazer, né? Aí ele não tá mais agradando o pai. Aí ele já começa, pô, meu pai tá triste comigo, cara. Meu pai, ele não tá mais feliz comigo. Antes eu dava alegria pra ele, agora não tá. Porque a criança, ela não tá preocupada em agradar. Eu sempre digo pros pais, vocês têm que ser pais na beira de campo. Vocês não têm que ser professor, não tem que ser treinador. Eu sempre digo que tem o pai narrador e o treinador narrador, né? Porque a criança pega na bola, toca, dribla, chuta, pra esquerda. Não deixa nem a criança pensar. Ela tomar a decisão. E isso é na vida. Na vida você vai fazer isso pro teu filho, cara.
você vai engessar. Na vida é assim também, ele vai arrumar um emprego. Carne, se o Fabrício fizer um corte das suas falas, você fala 300 mil vezes pai. E eu não esqueço isso aí, sempre eu comento. O Melo, preparador físico, Luxemburgo, Real Madrid, enfim, tudo que já ganhou aí, todo mundo conhece. Nesse podcast, falando de tudo de futebol, das experiências. No final, ele pediu a palavra. Nada combinado, o Cid sabe disso. Aí o Cid, claro que vai passar, fica à vontade. Ele pegou e mandou recado para os pais. Teve aqui o Luiz Viana, ele pegou e falou dos pais. Cara, a gente tem que arrumar um meio de a gente que já teve no campo, até quem não teve também, que também entende da cabeça, de tentar mostrar para esses pais que eles estão tirando a alegria dos filhos. Não é o professor que colocou ele 5 minutos e tirou 2, não é o professor que deu uma bronca orientando, que está fazendo mal pro filho. São eles, o pai, a mãe, a cobrança. É impressionante. Você conversa toda a roda de pessoas que são ligadas à escola de esportes. 100%. Óbvio que eles não vão falar com os pais, que é 100%, para não perder o aluno, a renda, a receita. Mas todos os professores, 100%, né, 90%, 100% falam que atrapalha fulano é o pai, que atrapalha os treinos são os pais, que atrapalha a criança são os pais. Deixa eu fazer uma em cima disso que o Luiz falou. Me veio agora aqui na cabeça aqui. Eu tô voltando ao tempo aqui. Eu tô indo lá atrás. Década de 30? É da época que tua avó ainda estava viva. Cara, eu tô aqui, tô falando sério, assim, eu tô voltando lá atrás, lembrando de eu jogando. Eu não lembro, não só. Meu pai ia nos jogos, ele ia passar vergonha, ele ia. Mas assim. Eu não lembro nem dos outros pais, eu não lembro dessa coisa de gritar na beira do campo, na quadra. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Jogavam? Bruno e Ricardo lá de Palma, irmão da Paula, lá de Palma, da Rosália do Heleno. Porque a Rosália gritava na beira do campo, Márcia, mãe do Leandro. Meus pais nunca. Não, mas gritava. De gritar com o juiz, de gritar, vai, Bruno, vai, sabe Leandro. O que aconteceu? Hoje, não, gritava assim, de incentivar. Isso. Mas hoje, que é mais crítico. Ah, não, tá. De orientar, nossa, de reclamação de É porque hoje, o que acontece? Teu pai brigando na arquibancada. Você vê, vamos dar um exemplo, uma Copa Zico de fora, que é a mais tradicional, mais conhecida, que a estrutura é top. Você precisa de encher de segurança. Competição de 7, 9 anos. É porque o que acontece? Vamos lá, vou primeiro responder a pergunta do seu Sidney, né? Que é o seu Sidney, né? Coloca embaixo, seu Sidney. O que acontece é que hoje, através da mídia, da fama, os pais estão forçando as crianças a ser jogadores de qualquer jeito. Na época, não. Na tua época, meu pai, que você quer saber de futebol, cara? Vem trabalhar aqui comigo. Vai estudar? Hoje não. Hoje o pai tá empurrando. Às vezes a criança não gosta do futebol e o pai, não, você tem que jogar porque vai ser famoso. Porque eles não olham o processo para chegar lá um jogador de futebol. Eles acham que vão, do dia para noite, vai virar rico. Carlinhos, concordo com você 100%, mas eu acho que esse não é o único fator. Eu fui buscar isso na minha memória e lembrar para falar uma outra coisa que eu sempre falo, assim. Posso estar errado, mas assim, isso que você falou é perfeito. É aquela coisa da frustração, mas, por exemplo, meu pai também tentou ser jogador, não foi. Eu nunca me senti empurrado para fazer. Eu fazia porque eu realmente amava. E meu pai me levava porque sabia que eu gostava. Entendeu? Meu pai até, vai ter que levar ele pro jogo. Não sei o que, eu queria ficar em casa num domingo, eu tinha jogo lá no clube e tinha que me levar. Então, assim, concordo, isso hoje existe bastante. Mas eu acho que tem um outro lado, que é o lado educacional cultural, e social. Porque assim, a gente hoje, é aquela história, né? Na nossa época, se um professor desse uma bronca na gente na escola... Era vergonha? Não, você chegava em casa, se teu pai soubesse, tu tomava outra se não apanhasse, né? Hoje, o professor dá uma bronca no filho, não pode nem dar. Se der, o pai vai lá tirar satisfação com... Então, assim... Quando eu volto na palavra professor, exato, o respeito que se existia ao professor. E mais, o pessoal fala, essa geração que vem aí, né? A gente fica falando dessa geração. Cara, a pior geração não é a que está sendo criada, a culpa não é deles. Não. É a pior geração de pais. Mas aí que eu te falo, Cid. Porque o pai deixou de ser pai, ele deixou de educar, Luiz. Mas somos nós. Não, eu não. Vamos lá. O meu pai e a mãe falava, tudo isso que você falou, se fizer lá, vai tomar em casa também.
Tomava suspensão no clube, que eu regularidade com meu irmão. Tomava suspensão em casa. Nunca ia lá tirar satisfação. Isso a minha idade. Eu criança. Quem são suas crianças hoje? Sou eu. Mas você então, teve esse valor. Por que a minha geração não trouxe isso daquela época? Muita gente assim, largou não pra trás. largou. Eu não larguei. Exato. Eu não conheço o Lucas. Mas assim, então, assim, Porque a culpa é nossa, da nossa geração. Sim, aos pais. Mimimi, cara. São os meus colegas que cresceram com aquilo. Eu lembro direitinho. Briguei com meu irmão feio no clube. De discussão, que a gente não brigava de soco, mas de discussão. A gente era levado, a gente não era mal criado. Hoje as crianças são mal criadas. É diferente, levado é uma... Nunca respondi, nunca tomei um tapa. Respeito em tudo. Briguei com meu irmão. Chegou lá 2 dias de suspensão no clube. E lá só tem um clube. Você perdeu o clube, você perdeu tudo. Você vai ficar fazer o quê na minha cidade? Cheguei em casa, pai, suspensão, que era papelzinho. 10 dias. Não foi lá para saber assim, por que deu suspensão? Hoje não. Mas hoje, é porque tu não tem filho, mas hoje, teu filho chega em casa com a suspensão, tu faz o quê? Hoje. Sim, Ciro, você tem o mesmo perfil que o seu, só que você é educado. Peraí. Eu não entendi isso. Você é bem mal educado com o Luca, coitado. Eu sou um pouco grosseiro. A abordagem. Mas você... A abordagem é diferente. A abordagem é diferente. Meio levado com o Luca, você lembra? O que acontece? Eu vejo é que hoje, antigamente, cara, você para e pensa, você passava bastante tempo com seus pais antigamente. Sim. Hoje, nem toda criança passa o tempo todo com os pais. Hoje tem criança que vai para a escola de manhã, escola de futebol à tarde, escola de inglês à noite, qualquer chega em casa, a criança tá dormindo ou o pai chegou. Tá entendendo a diferença? Pouco tempo. Pouco tempo. Então, de um relacionamento criação, né? de criação dentro de casa, né? E outra coisa, respondendo aquela pergunta hoje, eu sempre digo, quem são os treinadores dos filhos dentro de casa? Os pais. Quem são os treinadores na escola dos filhos? Os professores. Na escolinha de futebol, na escola de esporte, quem são os treinadores? Os professores. Mas quem são os professores dos pais a se comportar? Não tem? É o que tu falou ali, que hoje, o que eu faço muito, né? Eu sempre, da reunião que você falou que eu levo lá, leva um famoso, eu faço muito, agrego os pais e passo toda a cartilha de como se deve... O que eu falo pro meu filho quando ele erra um pênalti? Eu brigo com ele ou cobro? Eu tenho meu filho, que vai fazer 14 anos. E eu, quando parei de jogar bola, tinha esse mesmo pensamento de pai frustrador. A partir do momento que eu fiz a psicologia, comecei a estudar mais, ele não precisa ser jogador hoje. Ele foi meu TCC, tudo que ele fez por mim, que me ensinou. A partir do momento que eu comecei a deixar ele à vontade, mais lazer, ele conseguiu evoluir. Isso eu falo para os pais. Sabe quando que ele tá começando a assistir jogo de futebol? Agora, com 14 anos. E às vezes nós pais... Porque você tem que assistir para aprender. Não, porque eles não têm a massa cinzenta de raciocinar. Igual eu sempre digo, todo pai que vai para mim lá na escola e fala, Carlinhos, meu filho quer ser jogador de futebol, é o sonho dele, é ser jogador, quer ser jogador. Eu falo, pai, não, mas eu tenho certeza, ele fala nisso. Aí eu falo, pai, teu menino tem apenas 10 anos, ele não tem do raciocínio, não sabe a discernidade do que é o certo e o que é errado. Ele vê o Vinícius Júnior, ele vê o Neymar lá em cima, mas ele não vê o projeto, a trajetória. Teu filho comia só com arroz, com abobrinha, para poder ser jogador de futebol. Teu filho dormia no chão, às vezes, graças a Deus hoje mudou muito o futebol, né? Não é mais, mas dormia no chão para precisar para virar o sonho. Tu deixaria teu filho passar por isso? Então para ser jogador às vezes é isso, não é só mil maravilhas, né? Então o processo é longo. Não, eu tenho um caso que eu acho que ele não vai se importar de eu falar. Cauã, lateral direito, levei no Atlético há pouco tempo, passou e vai treinar com a base. Só que ele já tinha ido no Atlético, que é um time de Minas. Foram na casa dele, o Atlético, essa semana que passou, na casa dele, levaram lá em São João del Rei, mostrou o alojamento e ele vai para o Atlético. Enfim, chegou lá... Ele não vai mais para o Atlético? Não. Chegou lá, conheceu, voltou. Aí o Kennedy me manda mensagem, que é o pai do Cauã, Luiz, gostei de tudo, não sei o quê, mas lá eles só lavam as roupas de treino. As crianças têm que lavar as roupas dela. Assim, Kennedy, é aí que você está formando um homem. Aí que vai valorizar a Anice, aí que vai valorizar você. Encontra tudo pronto. Não pode pegar um sabão, esfregar uma cueca. Não pode jogar numa máquina. São simples situações que vai formando um homem.
Eu fazia isso, eu lavava minhas coisas. Que eu vou ligar, lá, voltar lá em pau, mãe, trouxa de roupa pra senhora lavar. Assim, coisa básica que o Kennedy regularidade comigo, ou seja, ele é da minha geração. E ele fala, conta história. Bom. Sim, tá certo. Se você tá certo. É que hoje a gente é muito protetor. É que eu vou ser educado agora. Como você falou. Não, pode ser. Você pode estar pensando assim, você não tem filho é fácil. Igual eu falo, criar filho dos outros é fácil, eu sei. Mas eu converso, por exemplo, Francis, que é meu amigo, que tem filho, Sidney. Cara, é da minha geração. Cara, a gente passou por isso. Não é fácil. E dói. Assim, eu saber que o Luca vai lavar roupa, não é que eu vou ficar feliz. Dói. Mas eu sei que é o melhor para ele. Esse sentimento tem que ser maior. Tu acha que não dói? Tu me vê com o Luca às vezes. Porra, às vezes eu mesmo dou um expor, boto de castigo, falo um negócio, eu saio de lá, cara, eu tô doído por dentro. Mas eu falo, cara, se eu não fizer isso, não vai aprender. Se eu não fizer isso, a vida vai bater mais forte. Exatamente. Entendeu? Não adianta. Eu tô preparando ele pra vida. Entendeu? Para coisas que... Eu concordo que seja ruim de lavar roupa. Eu sei que não é, eu também não gosto. Mas assim, é para poder ajudar. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque da minha idade. Daquilo, com certeza, o Kennedy lá na infância dele, ele ficou de castigo e respeitava o próximo. Meu filho, não, isso tá errado, isso tá errado. Então, essa geração que hoje a gente fala que é de mimimi, são criados por nós, cara. Pode ir. Carlinhos, porque senão daqui a pouco o papo tá bom, o papo tá bom demais, a gente não vê, e a gente precisa entrar em mais um assunto aqui. E agora a gente se conheceu, né, como eu falei, né, há pouco tempo, com a grata surpresa te conhecer todo esse teu conteúdo aí, toda essa tua história aí, e saber que você está vindo trabalhar num projeto que é um projeto diferente, né, do que a License está acostumado a desenvolver, que no projeto que a gente tem no Botafogo, a gente tem a Botafogo Academy de alto rendimento, né, que ela tem um perfil de organização e de objetivos diferentes da Botafogo Academy normal, né? Isso tudo que a gente estava conversando aqui se aplica à Botafogo Academy, né? Aplica-se à sua escola de futebol que você tem lá hoje, a do Boleirão C10. A do Boleirão, né? Como é que é? Tu explicando o curso ontem do nome do Mourinho, não, do Tite, não. Vai lá abrir tua escolinha do Sidão. Sidão. Então, assim, isso se aplica. E quando a gente vem para um projeto de alto rendimento, óbvio que esses valor, eles sempre tem que andar junto. Só que você vem para um projeto onde aqui tem um pouco da história de vocês, do tipo, vou ser cortado, eu posso ser dispensado, porque numa escola, se o pai não quiser mais que o filho vá, se ele não quiser mais ir, para de pagar, o menino sai. Ali, por mais que ele queira pagar, que ele tem até a disponibilidade, ele está sendo escolhido para estar ali e ele tem a possibilidade de ser dispensado, ou seja, de vir um outro menino melhor e ele sair. O que isso muda para você no teu papel como gestor da parte metodológica, não é isso? Fala um pouquinho da tua função na Botafogo Academy Alto Rendimento. Na verdade, o Abraão eu conheci através da competição da Iberleague. E depois que eu comecei esse lado empresarial, né, eu comecei a entrar em outros ramos também, né? E hoje eu trabalho como agenciador também, tenho mais pelo lado hobby, né? Eu não digo agenciador, mas sim gestor educacional de atletas, né? De lidar com o pai, proximidade do filho, qual é o melhor perfil de clube. E isso tem, e querendo ou não, a gente tem aquele lado competição lá no fundo da gente, a gente que competiu muito tempo, né? E quando o Abrão me convidou, tive uma reunião com o Léo, pessoas, muito gente boa, né, de Botafogo, a gente pôde agregar esse sentido. Do meu lado, a minha escolinha já vai trabalhar totalmente diferente, minha academy, né, totalmente diferente. Até porque porque o alto rendimento, ele é mais exclusão do que inclusão. Sim. Então, é um lado mais difícil psicologicamente, você tem que ter um controle emocional, né, para lidar com as crianças, para ensinar e para mostrar o que a gente vai oferecer. Então, eu sempre digo também, por mais que seja um processo de formação, nós vamos formar jogadores para o Botafogo. Esse é o intuito, essa é a missão da Botafogo Alto Rendimento. O objetivo é isso, é formar atletas para o Botafogo, de ponta. Então, foi um desafio para mim, porque o que eu vejo? Eu analiso muito
E o processo de formação no Brasil nosso mudou muito da nossa época. Mudou muito. Então eu quero voltar. Eu tenho um amigo meu que é empresário, ele falou, Carlinhos, nós que é do ramo do futebol, que jogou muito. A gente não pode largar do futebol, cara. A gente precisa de mais pessoas assim. Porque vamos ajudar a contribuir. Porque hoje, eu sempre digo que nós engessamos o nosso futebol. Mudou muito. Hoje em dia, cara, se eu tenho uma criança que dribla todo mundo com 8 anos, eu jamais vou tirar aquela característica dela. E hoje eu vejo professores, toca, vira, vai virar mais um. Em cima disso, rapidinho, só para dar um exemplo, a gente tem vídeos, o pessoal pega aí agora do Messi pequenininho, né? Eu fico imaginando o Messi hoje. Que o Messi pegava a bola pequenininho, com 5, 6, 7, 8 anos. Tem vários vídeos desses na internet, ele pequenininho, driblando todo mundo. Eu fico imaginando hoje um treinador, toca! Não, isso eu falo, rapaz, é o talento do menino, deixa, na hora que ele crescer, ele vai ter um entendimento, ele vai saber, mas não tira a característica, e isso estão perdendo essa essência. Foi um desafio que eu aceitei, daquele futebol bonito pra frente, né? Que a gente sempre gostou de jogar, ainda mais a gente que jogava no meio pra frente, né? Então, se tiver que ir na zona de criatividade, que vai dentro, a decisão é dele. Porque imagina ali dentro, imagina a tua criança tendo que pensar, que dominar. Porque eu sempre digo que lá dentro do campo você tem uma visão, mas quem tá de fora tem outra. Aí você tem que pensar em dominar. Será que eu toco? Será que eu... Então a própria decisão tem que ser dele. E isso é na vida também. E o lado da exclusão que a gente vai ensinar com esse lado da exclusão, levar para o lado positivo. Que na vida ele não vai só ganhar. Vai ter emprego que ele vai ser mandado embora, o patrão vai mandar embora, e aí ele vai terceirizar a culpa? Não, a culpa é do patrão que mandou eu embora. Mas por que a culpa não foi dele se ele não fez um mau trabalho? Então, às vezes o menino não passou numa avaliação, que eu sempre digo, cara, não é por causa de empresário, não. Vamos melhorar. Se você tá lá dentro, melhore. Se você for dispensado... A sua função vai ser como professor, treinador ou não? Senão não vai entrar em campo. Eu sou um dos sócios, né? Eu vou estar nessa parte ligada de campo, diretoria. Diretoria, campo. E todo o processo de treinos, escolha dos professores, tudo vai passar por mim. Tudo por mim. A avaliação da gente poder estar olhando, ver, agregando qual é o perfil do Botafogo, o que o Botafogo interessa, né? Então, o primeiro caminho é o Botafogo, né? Né? Você vai ser o elo do campo com a diretoria. Isso, o elo do campo com a diretoria. E o primeiro passo que vocês têm agora, quem não viu, por favor, dê uma olhada aí. Eu acho que foi o último episódio que está aí no ar no nosso canal Licença Esporte. A gente conversou com Abrão e Paulo, né? Que são os outros proprietários, junto com o Carlinhos, da Botafogo Academy Alto Rendimento de Santa Catarina. E lá a gente falou muito desse projeto. E a gente fez questão de trazer o Carlinhos aqui também para falar dessa parte metodológica, né? De desenvolvimento do campo, essa parte mental, educacional, que é fundamental. Quem não viu, clica aí que o projeto é bem bacana. E nesse episódio eles falaram que as inscrições já estão encerradas, lotou. Vai ser um pessoal da antiga, né? Eu não gosto de falar essa palavra, vai ser a peneira, que eu não gosto de falar. Eu sempre falo processo de seleção de jogador, processo de seleção de atleta. Então vai ter um processo de seleção. As vagas já encheram, não tem mais uma vaguinha lá. São mais de 1.000 garotos. Como é que tu tá organizando para avaliar essa molecada? É isso que eu quero saber. Então, a gente lançou isso, né? A famosa peneira antigamente, né? Hoje fala muito processo avaliativo. Então, hoje eu consegui montar as turmas ali. Hoje, pela manhã, eu tava fazendo isso, né? Porque eu acho injusto até para nós, até para ter esse lado mental, a criança ir lá em um dia, ou em 15, 20 minutos, eu não acho injusto, né? Talvez a criança não esteja preparado, é o que eu sempre digo, né? Talvez em 15 minutos, igual eu sempre digo para meus atletas, se tu tiver 5 minutos durante o jogo, esses 5 minutos é 5 minutos da tua vida. Entra lá e arrebenta, não fica murmurando, não fica colocando, né? Eu sempre digo campeões para a vida, então não fica reclamando. Olha pelo lado positivo, é 5 minutos que eu tenho que arrebentar nesses 5 minutos, é a hora que ele vai me ver. Então eu sempre estimulo isso, né? Mas tem atletas que acabam sofrendo às vezes com pouco, é ambiente novo, principalmente os pequenos, né? Querendo ou não, eles não têm ainda mentalidade. Então eu consegui desenvolver ali que vai ter 2 dias de processo seletivo para eles,
com uma carga horária um pouco maiores, então cada categoria vai ter 2 horas para poder treinar. A gente vai poder fazer, às vezes, um enfrentamento 1 contra 1, um jogo de rua para ele se sentir mais à vontade, uma brincadeira lúdica para poder soltar, né? Para tirar aquele frio na barriga, né? Não vai ser aquele 11 contra 11 o tempo todo. Isso vai ser no processo final, vai ter ali um 11 contra 11. Vai ter essa etapa também. Vai ter essa etapa também. Tudo isso vai estar dentro desse processo. Isso, o que a gente mais vai avaliar vai ser o relacionamento com bola, né? Sim. A parte passou ali dos 15 anos, a gente já consegue ver o jogador inteligente, mas abaixo disso, o primordial vai ser o relacionamento com bola. Eu sempre digo que eu não olho a posição nessa idade, igual muitas vezes, né? Não, mas se ele tem um fino, um relacionamento, a tomada de decisão, né? Assertiva ali, aquele que arrisca, 1 contra 1, se ele gosta de enfrentar a defensiva, se tem uma defensiva boa. Então a gente vai estar, vou estar com mais outros professores, a gente vai estar podendo avaliar todos esses quesitos aí do atleta. Mas o mais importante que eu sempre digo, se ele tiver alegria e eu sempre olho aquele jogador que não tem medo de errar. Sempre falo, aquele jogador que não tem medo de errar, tanto é que é o Estevão. O Estevão hoje, tu vê, é o atleta do Palmeiras que mais erra e um dos que mais acaba... o Abel comentou isso, tu viu, né? Não, então, eu falo com os alunos, eu dava o exemplo do Everton Ribeiro. Por que ele erra muito? Porque ele quer a bola o tempo todo. Quer a bola o tempo todo, tá arriscando o tempo todo. Tá, o Cid não vai errar, ele não pega na bola. Não. Mas entre as e falar, ele adora fazer uma gracinha, mas já eu não ia falar não. Eu tive uma ideia aqui, eu falei, pô, não vou falar não. Eu quero criar um ambiente de paz e harmonia no podcast. Eu tô querendo mudar essa coisa assim ácida que existe entre a gente, mas já que ele falou... minha parte não tem ácido. Não, mas já que ele falou que eu não toco na bola, eu vou te dar uma ideia, uma sugestão. Eu vou pedir pro nosso diretor Fabrício criar os melhores momentos do Luiz Fernando. A gente tá achando os jogos. A gente achou um jogo dele Bahia e... Pode falar. Grêmio. Bahia, Grêmio. Eu tô fazendo os lances. Sabe o que ele fez? Eu recebi, a minha estreia pelo Bahia na Fonte Nova, eu recebi. E fui falar com ele. E tem um lance que é muito feio. Não um lance. Peraí. Aí eu tô selecionando, vários. Tá montando um book. Vários. Aí eu tô fazendo um DVD. O DVD eu boto os melhores momentos. Eu vou botar os piores. Aí você vai reunir a molecada lá. Né? Antes, tu vai reunir. Tu vai passar no telão e a frase no final vai ser assim: se ele conseguiu, você também pode. Motivacional! Vídeo motivacional! Vai na inauguração lá no cinema do telão. O encerramento é esse lance dele contra o Grêmio. Porra. É isso. Aí no final ele vai dar esse lance contra o Grêmio e vai vir aquela frase assim: se ele conseguiu, você também pode. Meu irmão, o moleque vai entrar em campo, vai comer a bola. Não vai ter essa. É não, meu parceiro. Hein? Fabrício, vai preparando o DVD aí. Você quer explicar o lance? Não. Aqui, depois que vai separar esse lance, eu vou botar. A gente vai botar na edição. E é o quinto time mais indisciplinado do Brasileirão. Olha o Rodrigo Fabre, linda finta, recebeu a falta. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. E aí o Paulo César de Oliveira esperou apenas o Luiz Fernando se levantar para aplicar o cartão amarelo no zagueiro do time baiano. Primeiro cartão do jogo para o camisa 4 do Bahia. Vai aparecer, vou botar. Agora eu tava quieto na paz do Senhor. Eu dei o exemplo. Não é. Usasse outro nome. Não. Usar meu nome em vão. Só, Deus só precisava da brecha, né? Aqui, Carlinhos, como a gente fala aqui, quando o papo é bom, voa, né, filho? Voa, já deu o nosso horário, nosso diretor já tá reclamando ali, ele quer ir embora. Aqui a gente paga por hora, e aí cada hora que passa ele cobra 50% a mais em cima do valor do aluguel. 7, 1, 4, 2, 3, 6, meu Pix. O Pix. 10%. É o homem que fala CPF sem falar de 3 em 3, ele não consegue, é incrível. Fala o seu CPF, só não fala não. A sequência, fala tudo não. Não é fácil. 054. Pronto, termina aí. Todo mundo fala 3, 3, 3 e 2. Ele fala 2, 2, 3 e 1. Eu não sei, mesmo a misturada da... 04, 7, 4. Ele fica treinando. Todo mundo, você de casa, escreve aí nos comentários. Como é que você fala? Você não fala os 3 primeiros, depois os 3, depois os 3, depois os 2 últimos?
Todo mundo fala o CPF assim. Esse o importante são os números. Eu falo os números, eu não falo a sequência da 2, curva, 2, 1. Aí ele chega pra fazer check-in no hotel, fazer não sei o quê, aí o cara, CPF ali, 24, aí 04. o cara fica esperando, né? Aí 03, aí o cara, não, peraí, como é? Eu falo, caralho, meu, 3, 3, 3 e 2, ele não consegue. Ele quer sequência os números, sequência. Então, assim, Bom demais. em breve estaremos de novo juntos lá em Santa Catarina. A gente vai estar presente. Daqui a um ano, quando o projeto fizer aniversário, vocês vão voltar aqui para a gente ver como é que tá lá, se deu certo, se a gente já tem algum jogador indicado lá pro Botafogo, se o projeto realmente tá indo bem ou não, e a gente passar essa experiência, né, de uma modalidade nova de licenciamento, que a gente realmente é o primeiro que a gente faz, com esse viés de alto rendimento. Te parabenizar pela tua história, por tudo que você conquistou na vida, por tudo que você estudou, parabenizar teu pai por ter ido lá puxar tua orelha, ter devolvido o áudio, ter te colocado na faculdade de volta. Isso aí eu acho que foi a maior lição que ele poderia ter te ensinado. Parabéns. E é isso, irmão. Obrigado. O microfone é teu, encerra o assunto e a gente te agradece. Daqui a um ano, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo. Né, agradecer a Deus por essa oportunidade de colocar pessoas, né, bem conceituadas na nossa vida, oportunidade de conviver, conhecer nesse poucos dias junto, já ter um grande conhecimento, né, uma grande riqueza como vocês dois, Luiz, né, seu Sidney, com conhecimento, né, então isso é uma riqueza enorme, isso não tem dinheiro que paga, é muito bacana, obrigado pelo convite, fico lisonjeado mesmo, de coração, tá? Que possa sempre contar com a gente também lá no que precisar, a gente tá disposto, tá bom? E dizer mais uma vez obrigado, né? E Luizão aí também, um grande amigo também, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muito sucesso com esse trabalho de vocês, que é muito, muito importante mesmo, o trabalho que vocês fazem, bem legal, cara. Parabéns, tá? A rede social dele. Agradece. Sua rede social aí, a rede social da escola lá. Da escola é C10 Futebol Academy, né? E a minha lá é @CarlinhosJN85, né? Sabia que o gato quase pega. Só lá da Bahia que tinha o cartório. João Paulo que sabe dessa. O seu Mota também. O Luiz é muito amigo do seu Mota, muito bom. Depois a gente conta essa história. Meu parceiro, mais uma vez, obrigado, tá? Em breve, seus piores momentos vão estar dentro do DVD e a gente vai estar divulgando. Quem quiser, não precisa comprar, não. A gente vai divulgar de graça aí esse DVD. Meu diretor, posso encerrar? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui assistindo mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte. Lembrando que esse canal só é possível graças ao apoio do sistema Genesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte. Quer tecnologia na sua escola esportiva? Por favor, contrate Genesis Treino. E das lojas agora do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo, aonde você encontra produtos exclusivos nas duas lojas. A do Flamengo já está aberta, a do Botafogo, por favor, deixa o copo aqui, não vai levar mais um para casa. Do Botafogo em breve vai estar inaugurada. Carlinhos, isso aí é um presente da loja do Museu do Botafogo para você levar lá para Botafogo Academy, alto rendimento de Santa Catarina. Sucesso mais uma vez, encerramos por aqui e lembrando que estamos na campanha de um 2025 abençoado, que é a campanha que quem se inscrever, não custa nada, apertou aí, se inscreveu, terá um ano abençoado. O Luiz Fernando garante isso para você. Qualquer problema, reclame com ele. E se você não se inscrever, não podemos fazer nada caso aconteça coisas ruins na sua vida. 2024 não é o que nós queremos. 2025 não é o que nós queremos, não é o que nós desejamos. Desejamos muita bênção. Para isso, clica no sininho, não custa nada, não vai ter problema nenhum. Por favor, não pague para ver. O preço pode ser alto. Um abraço, até a próxima, galera.